Essas pessoas tinham uma coisa em comum, elas sabiam que tinham a si mesmos. Elas sabiam que poderiam ser algo, elas sabiam que podiam ir além de onde estavam. Elas estavam dispostas a colocar seu tempo, sua energia para melhorar a si mesmos. O que você realmente pode fazer, se aprimorar suas habilidades, é incrível. É simplesmente incrível. Eu gostaria apenas de lhe contar alguns contos e nós tiraremos algumas lições deles. Eu gostaria de lhe contar sobre uma mulher que vendeu seu negócio para Berkshire Hathaway, a empresa que o CEO, por muitos milhões de dólares. O que é curioso é que essa mulher, antes de vender sua empresa, começou seu negócio com $2.500. Isso era tudo que ela tinha. Essa mulher desembarcou em Seattle em 1917 e não sabia falar uma palavra de inglês. Ela tinha uma etiqueta na sua mala, a etiqueta dizia Fort Dodge, Iowa, que a localizava em uma cidade que ficava no condado de Webster. A Cruz Vermelha levou seu marido, que trabalhava no campo, até Seattle. Alguns anos antes, eles moraram por 2 anos em Fort Dodge e ela se sentia como uma idiota, pois não conseguia aprender a língua, não conseguia aprender uma palavra. Então ela decidiu que, junto com seu marido, iria se mudar para Omaha. E assim eles fizeram em 1919, e lá ela entrou com uma pequena colônia de judeus russos, o que fez com que ela se sentisse mais em casa. Quando Frances, sua filha mais velha, foi para a escola e ele se tornou sua professora, a pequena garota ensinava para sua mãe as palavras que aprendia todos os dias na escola. Essa mulher, chamada Rose Blokin, passou 20 anos economizando dinheiro para trazer seus irmãos para morar com ela. Depois de adquirir mais dinheiro, ela conseguiu trazer os seus pais. Rose vendia roupas usadas para gerar dinheiro. Durante esse período, ela teve 4 filhos. Em 1937, depois de 20 anos, ela economizou $2.500 e foi para Chicago. Em Chicago, Rose comprou tudo que ela conseguia em imóveis. Seu sonho sempre foi abrir uma loja de imóveis. Essa mulher que nunca tinha ido à escola um dia na vida, com $2.500, tinha algo que nenhuma escola pode ensinar. O espírito de persistência é esse espírito que você deveria ter. Rose tinha um sonho, trabalhou para realizar esse sonho construindo um negócio que vendeu em 1983 por $600 milhões aproximadamente e que fez $1,5 bilhão em negócios no ano passado. Essa mulher, Rose Blokin, trabalhou para mim até os seus 103 anos de idade. Ela se aposentou e morreu um ano depois. Um outro fato sobre a Rose é que ela não sabia ler nem escrever e ela entrou no negócio de imóveis. Tudo que ela conquistou não veio de um único móvel, mas sim de sua determinação. Para ter sucesso, ela sabia que poderia superar qualquer problema. Ela sabia que precisava se importar com seus clientes e ela trabalhou com margens brutas muito baixas. Mas ela construiu esse negócio incrível. Eu conheci uma outra mulher que fez uma coisa semelhante com $2.500 e eu paguei a ela centenas de milhões de dólares pelo negócio dela. Eu conheci um outro pequeno empresário. Há muitos anos atrás eu quis comprar o negócio dele e ele se recusou, o que foi muito sábio dele. Esse era um sujeito que nasceu em 1922, cerca de 8 anos antes de mim. Vamos chamá-lo de Jack. Ele morava no Centro-Oeste, era um atleta muito bom que não gostava muito da escola. Talvez já no início da história você possa descobrir quem era esse homem. A empresa que ele construiu contratava mais graduados universitários a cada ano do que qualquer outra empresa nos Estados Unidos. Esse cara estava destinado a isso, mas não sabia. Jack foi à faculdade por 1 ano e depois desistiu. Ele realmente não estava interessado na escola, e no ano em que ele desistiu foi em 1941, quando o país estava em guerra. Ele foi para a estação de recrutamento da Força Aérea do Exército como voluntário, e eles o recusaram porque ele tinha febre do feno. Então ele foi para a Marinha e novamente se ofereceu, e eles o colocaram para atuar em um porta-aviões. Durante a Segunda Guerra ele fez pequenos voos e quando o conflito acabou ele voltou para o Centro-Oeste. Ele era um cara jovem, provavelmente nessa época teria uns 23 ou 24 anos. O interessante é que Jack voltou para o meio-oeste e ele ficou passando de um emprego para outro por um curto período de tempo. Até que ele finalmente se tornou um vendedor de carros usados, com uma concessionária em St. Louis, Missouri. E aos 35 anos subiu todos os cargos possíveis na organização de vendas. Depois de certo tempo, ele questionou seu chefe se poderia entrar no negócio de aluguel de carros, sendo sócio da loja que ele trabalhava. O chefe disse a ele, bem, se você cortar o seu salário pela metade e der uma entrada de $25 mil, nós podemos nos tornar sócios em uma empresa de aluguel de carros. Então Jack concordou em cortar o salário pela metade e emprestou $25 mil que faltava e começou, aos 35 anos, no negócio de aluguéis de carros. Seu patrimônio de carros começou com 7 carros que eram muito lentos. Uma das coisas que ele fazia era, sempre que o telefone tocava, deixar o telefone tocar 3 ou 4 vezes para que as pessoas pensassem que ele estava muito ocupado atendendo outros telefonemas quando, na verdade, aquela era a única ligação que ele iria receber durante o dia todo. Jack então percebeu que seu primeiro empreendimento estava indo bem, mas não estava indo a lugar algum. E há uma lição nisso tudo para nós.
Aos 40 anos, ele decidiu com 17 veículos que ia competir no negócio de aluguel de carros e passou a competir com grandes empresas. Jack trabalhava com concorrentes que têm centenas e centenas de milhares de carros e ele possuía apenas 17. Seus carros não eram diferentes dos carros dos concorrentes, eles compravam das mesmas marcas, como o exemplo a Ford. Jack não podia obter os locais de venda, como aeroportos, porque essas empresas dominavam esses espaços. Mas ele estava determinado a oferecer ao cliente tudo que o carro tem, mas de forma diferente. Ele oferecia aos seus clientes um serviço mais amigável que eles jamais tinham visto. E foi assim que ele começou a empresa. Ele nomeou a sua loja em homenagem ao navio de guerra de onde ele voou no Pacífico. Ele morreu há pouco tempo atrás, mas quando ele morreu, sua empresa de aluguel de carros, aquela que começou com 17 carros, valia mais do que todas as enormes lojas que um dia foram seus concorrentes. O nome desse homem era Jack Taylor, e seu filho, Andy Taylor, que é um bom amigo meu, que administra o negócio de sucesso do seu pai. Esse homem era mais um cidadão comum, ele não inventou a inteligência artificial ou a máquina do tempo. Assim como Rose Blanken, vendendo móveis, ele se empenhou, persistiu e enfim alcançou o sucesso. Qualquer um de nós poderia ter entrado nesses negócios, mas mesmo que entrássemos, sem a fé dessas pessoas teríamos fracassado. Ele basicamente vivia por encantar seus clientes, trabalhar com as pessoas e estabelecer o relacionamento com elas para que seus clientes se sentissem importantes como nenhuma outra loja de carros pudesse fazer eles se sentirem. Ele tinha poucas possibilidades, mas ele aprendeu a projetar sua atitude em relação ao seu semelhante e seu desejo. Ele soube fazer um amigo de cada cliente. Ele conseguiu levar carros muito comuns a se transformarem nesse negócio extraordinário a partir de praticamente nada. Isso ilustra vários pontos. Um deles é que você não necessariamente acerta exatamente na primeira vez. Com toda essa experiência atrás dele, ele encontrou a chave de ouro. Pegou um negócio comum e o transformou em uma operação absolutamente extraordinária, assim como a Rose. Eles não se preocuparam se o mercado de ações estava em alta ou em baixa, eles não se preocuparam com as coisas que eles não podiam mudar. Eles se preocuparam em se concentrar na única coisa que podia mudar. E essa foi a experiência do cliente. Henry Ford, como você deve saber, falhou 2 vezes antes de fundar a Ford Motor Company. Não se trata se você tem a melhor ideia de negócio do mundo ou se você não falha do primeiro teste. É se você continua aprendendo à medida que avança. Quais são os seus pontos fortes e o que você pode fazer por seus clientes? O que você pode trazer especialmente para o mercado de trabalho? O que te move? Qual a sua motivação? Eu sei que enriquecer é bom, mas você precisa de um desejo genuíno dia após dia para encantar seus clientes. Eu nunca vi um negócio que atrai e trata bem seus clientes não ter sucesso. O que você quer é aquele cliente no dia seguinte quando eles pensarem, eu quero alugar um carro ou eu quero comprar alguns móveis. A primeira coisa que vier à cabeça deles seja o seu negócio. Eu vou sempre me lembrar como foi tratado quando eu comprei em algum lugar. Você esquece o preço do produto, mas você nunca esquece se teve uma boa experiência ou uma experiência ruim com a experiência de compra. Eu garanto que você terá dificuldade em encontrar uma pessoa que teve uma experiência maravilhosa, uma experiência encantadora em comprar algo que não vai voltar ao lugar que foi bem tratado. Da mesma forma, se a memória for de indiferença e grosseria, eles nunca vão voltar. Como proprietário de uma pequena empresa, e à medida que você cresce, você tem que não apenas ser capaz de projetar esse interesse no bem-estar das pessoas e encantá-las você mesmo, mas você tem que fazê-lo através de outras pessoas. E você não será capaz de fazê-lo através de pessoas se elas mesmas não sentem que estão sendo tratadas de forma justa, que seus pontos de vista não são considerados adequados. Você tem que aprender a se multiplicar por outras pessoas. Uma das chaves da vida, a decisão mais importante que você pode tomar é a escolha do seu cônjuge. É muito importante se cercar de pessoas que são melhores que você. Você se move na direção das pessoas com quem você se associa. Eu tive muita sorte a esse respeito. Eu tive professores e amigos e uma pessoa que realmente era uma pessoa melhor que eu era. Eu tinha o bom senso suficiente para aprender com essas pessoas. Sua vida será melhor se você se comportar melhor e ter boas pessoas ao seu lado. Isso leva um tempo, então eu aconselho você a saber procurar quem será seu parceiro nos negócios, seu parceiro na vida, seja para o que for. Procure as pessoas que realmente são exemplos para você. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Espero que essas histórias tenham ensinado boas lições, que nossos conselhos sejam absorvidos por sua mente e que você os coloque em prática para que a mudança enfim aconteça na sua vida.